Fala, sentinelas, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos falar sobre algo que um dia, se Deus assim me permitir, eu pretendo ser, que é um diácono permanente. Mas precisa de muitos detalhes para que isso possa acontecer, tá? Então, eu já quero aproveitar, me apresentar, né? Eu me chamo Igor, seja muito bem-vindo ao meu canal. É uma grande alegria ter você conosco. E o diaconato permanente é uma realidade da igreja desde o Concílio Vaticano II, que retomou esse serviço na igreja. É algo que já existia há muito tempo, das primeiras comunidades, e que retornou após o Concílio Vaticano II. Só que para ser um diácono, precisa de requisitos, precisa de algumas regras, que a gente já vai falar. Só que o que um diácono permanente faz, né? E o que ele não pode fazer. Então, o diácono ele pode celebrar casamentos, né? Ele pode realizar bênçãos, ele pode realizar o sacramento do batismo e ele pode auxiliar na crisma, tá? Agora, vamos entender o que de fato o diácono não pode fazer. O diácono não pode dar a crisma, tá? O diácono não pode dar a crisma. Só o bispo pode dar a crisma. Mas o diácono pode auxiliar o padre e ao bispo nesse sacramento. Porque o padre, ele pode fazer a crisma se o bispo o autorizar. Ok? O bispo pode autorizar. Então, o diácono pode batizar, mas ele não pode crismar. O diácono não pode atender confissões. O diácono não pode consagrar a Eucaristia. E o diácono não pode fazer a unção dos enfermos. Mas o diácono pode fazer exéquias, o diácono pode fazer uma celebração da palavra com distribuição eucarística, pode dar a bênção do Santíssimo, né? Então a bênção do Santíssimo é algo que o diácono permanente pode fazer. Então eu tenho muita vontade de ser um diácono permanente, só que primeiro para isso existem alguns requisitos, tá? Primeiro é importante um bom discernimento vocacional sobre o diaconato, sobre a espiritualidade, né? O nosso carisma, por exemplo, na comunidade Unos, a gente tem que ter esse caminho de discernimento. Existe também um requisito de idade. Para você ser um diácono permanente, você tem que ter pelo menos 35 anos, tá? Pelo menos 35 anos, já ser casado, ok? Já ser casado, né? Ou então assumir o celibato. Tem que ter a iniciação cristã completa, batismo, a crisma e a primeira Eucaristia. Exercer algum serviço pastoral ou social de no mínimo 5 anos. O domicílio canônico da diocese que você quer se encardinar, né? Se encardinar não, diaconar. Saúde física e psíquica compatíveis com as atividades do diácono. E para casados, o matrimônio religioso deve ser celebrado de forma canônica e ter pelo menos 5 anos de casamento. Então, casou, tem que ter pelo menos 5 anos de casamento. Né? É importante esse processo. Só que aí continua, né? Não é só ter essas condições para você ser um diácono. Você precisa fazer um processo. Então, primeiro, existe aí um tempo da formação, que é o quê? Um acompanhamento pastoral, onde o candidato deve estar em constante acompanhamento do pároco e do delegado diocesano para o diaconato. Então, a pessoa vai participando de encontros, participando de eventos. Vai ter depois desse tempo a formação teológica. Então, de tempos em tempos tem uma formação chamada escola diaconal, onde as pessoas vão para lá para estudar a teologia, a Bíblia, a liturgia, doutrina social e outras partes da igreja. A formação prática, que é involucramento em atividades pastorais e serviços da paróquia.
e estágio. Então, um período de prática pastoral em uma paróquia para aplicar os conhecimentos teóricos. Tá? Essa parte do estágio aqui é só para vocês entenderem melhor. Normalmente é feito, né, em um período da sua própria paróquia. Você serve da sua própria paróquia, ok? Em algumas dioceses, como por exemplo em Santo André, você pode estar fazendo em outra paróquia esse período de estágio, mas normalmente é na própria paróquia, ok? Então, o candidato deve ser apresentado pelo seu pároco à diocese com a carta de recomendação e comprovando os requisitos. Então, não é você que, eu quero ser diácono. Então, você tem que ter um caminho primeiro de acompanhamento com o seu pároco, de falar para ele, olha, eu desejo muito ser diácono, eu sinto esse chamado, né? Eu quero fazer esse caminho. E ele vai te direcionando, vai te atendendo, vai te adicionando, te ajudando. E aí, ele depois vai te indicar. Depois que você fez toda a formação, vem a fase da ordenação. Então, após toda a formação aprovada e a aprovação da diocese, você vai ser ordenado diácono. Porque o diaconato é uma ordem, parte do clero, assim como o padre é parte do clero. Então, em algumas dioceses, inclusive, o diácono também usa batina, tá? Só para vocês saberem que legal. O diácono também usa batina, que é aquela roupa preta que o padre usa. Em algumas dioceses. Na minha diocese, se eu não me engano, não se usa, tá? Se não me engano, não se usa. Depois que ele faz essa ordenação, né? Lá se tem toda o seu rito de ordenação, igual dos padres, né? Só não tem a unção dos olhos na mão, tá? Não tem a unção dos olhos na mão, mas tem a entrega da estola, né? O diácono também se deita em frente ao bispo, né? É o bispo que faz a ordenação, não é um padre, é o bispo que vem fazer a ordenação, tá? Por quê? Porque é um sacramento também. O sacramento da ordem. Você está recebendo o sacramento da ordem. Ok? E depois disso, o diácono ele sempre tem também uma formação permanente. Tá? Então, para o resto da vida dele, ele vai ter formação permanente na diocese. Ele vai estar a serviço da diocese. Né? E ele pode fazer parte, inclusive, da CND, Conselho Conferência Nacional dos Diáconos, tá? Existe essa CND que pode fazer parte dos diáconos também, ok? É isso, minha gente, que Deus abençoe vocês, espero que vocês tenham gostado. E eu vou ter deixando aqui embaixo, no link aqui embaixo, um link para vocês me ajudarem a doando, né? R$1, R$2, R$5, para eu ir até a JMJ. Vai ser uma grande ajuda que vocês vão estar me dando. Eu espero que eu possa contar com vocês para conseguir ir para a JMJ, tá bom? Que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!